Na parte 2 do Terapia com Deus, o coração apertado, com a tristeza no rosto, com as lágrimas rolando e com um grito forte do coração, eu venho com uma palavra para você. Que a tristeza não venha te limitar de prosseguir, de evoluir, de se curar na presença de Deus. Porque Deus é maior na sua vida e eu posso te provar que Jesus, ele sempre olhou, ele olha por você e olha para o seu coração, porque ele entende de fato tudo que você passa, tudo que você está passando. E se a tristeza realmente te faz sentir esse sentimento de grito do coração, de dor no peito, de sufoco, e de como se estivesse procurando um lugar para fugir e sumir, saiba, Jesus também super entendeu todo esse sentimento de angústia, de coração aflito, desespero e grito do coração. E eu posso te provar dentro da palavra. Então vamos juntos comigo já para a leitura bíblica. Aqui em Mateus, capítulo 26. Eu vou pegar alguns versículos porque este capítulo é imenso e cheio de frutos bons. Vamos dizer que entre o 36 até o 56 eu posso finalizar com êxito aqui a nossa cura da tristeza do coração, essas lágrimas, esse grito do coração, esse desespero que você sente hoje vai ser curado em nome de Jesus. E na palavra de Deus diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus orava e orava muito ao Pai, a Deus. Então ele pediu para que os discípulos, no qual ele tinha escolhido e separado para lhe acompanhar até o Monte das Oliveiras, sentassem ali e vigiasse até ele orar. Porém, olha o que diz o 37. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ele começou a sentir uma tristeza imensa. Diz na palavra que essa tristeza que Jesus começou a sentir no Monte das Oliveiras, no qual ele subia para fazer a sua oração, porque ele sabia que o tempo era chegado a se cumprir, ele começou a sentir uma tristeza imensa e uma angústia. Olha só como a tristeza ela não vem sozinha. Ela veio a tristeza imensa no coração de Jesus e veio com ela a angústia, uma angústia. Imagine só, saber que estava chegando a hora na qual iria se cumprir aquilo que havia dito anteriormente, que era a morte de Jesus. Então ele se sentiu triste imensamente e angustiado. Agora você imagina. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele pediu para que Pedro e os outros dois discípulos vigiassem até que ele orasse. E ele ainda falou: estou triste profundamente. Então, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se até Jesus entregou em palavras e oração que fosse feita a vontade de Deus Pai, e não somente a dele, porque ele estava sim
angustiado, entristecido, mas em nenhum momento ele desistiu do que iria se cumprir. Mas ele orou e falou, pedindo se pudesse passar dele este cálice no qual ele iria beber, que era a crucificação. Sim, mas de fato ele ainda disse, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Então que possamos orar para Deus, entregar tudo que nos aflige, tudo que nos entristece e tudo que nos angustia. Mas saiba, entrega ao Senhor e deixa Ele fazer, porque Deus ele não vai fazer nada imperfeito, mas tudo na sua vida será perfeito. E será muito mais e muito maior o presente no qual Ele te dará do que você imagina, do que você pede. Tudo que Deus nos dá é muito maior do que pedimos e do que imaginamos, do que vemos e do que desejamos. Então aqui diz, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Ele disse, vocês não vigiaram, vocês estavam dormindo. Nem uma hora vocês conseguem ficar vigiando comigo? E por incrível que pareça, na vida nossa também é assim. Às vezes a gente deseja tanto que as pessoas estejam ali pra gente 24 horas por dia. Ou que as pessoas estejam à prontidão e ao ouvir o que temos, a nossa dor, e às vezes elas até ouvem, mas de fato elas não podem fazer nada, elas não fazem nada. E às vezes a gente espera uma atitude maior do que as pessoas podem dar pra gente. Então saiba que por isso que de fato Jesus, ele entende o que você passa, porque ele também já passou. Então, da mesma forma que as pessoas, os discípulos que tanto serviam, tanto acreditavam nele, que tanto amavam ele, não tiveram a empatia de estar com ele firmemente, lealmente na hora H, de vigiar, de orar junto com ele, de abraçá-lo e de pegá-lo na mão e dizer, nós estamos aqui com o Senhor. Então, nós também devemos entregar as nossas dores para o Senhor e esperar que Ele faça para a gente, mas estando com Ele, firmes, buscando dia após dia, acreditando, sabe? Tendo nossa fé inabalável e não quebrar a nossa fé. E ainda diz mais, ele falou ainda, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa nossa carne, ser humana, ela é muito fraca mesmo. A gente é errante, a gente é vacilante, entendeu? A gente vacila, mas a gente tem que procurar resiliência, a gente tem que procurar constância, disciplina para estar junto com Deus e reerguer o nosso espírito para estar firmado. E com um pé no chão a gente consegue estar estabelecido na palavra de Deus para aguentar as tribulações, para aguentar essas angústias, para aguentar essas tristezas e não só aguentar, ter paz de espírito e se sobressair diante de tanto sentimento ruim, de tanta provação, entendeu? A paz de espírito faz com que nós possamos nos sobressair de tudo isso. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ali ele entregou totalmente tudo ao Senhor, tudo a Deus, tudo ao Pai e simplesmente aceitou. Vamos aceitar a bonança de Deus em nossa vida, a bondade de Deus em nossa vida. Saiba, Deus, ele te vê como valioso, como precioso, como preciosa. Ele te vê como uma pessoa, uma filha escolhida, guardada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ele te vê como um filho escolhido, guardado e remido pelo sangue do Cordeiro. E ele te vê como um tesouro valioso.
E voltando, achou-o outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, ele foi a primeira vez, eles estavam dormindo, foi a segunda, estavam dormindo, foi a terceira, estavam dormindo. Saiba, mesmo que seus amigos, famílias, parentes, pessoas que você tanto espera, estejam com os olhos pesados, dormindo, mesmo sabendo da aflição que você está passando, mesmo sabendo da provação, mesmo sabendo da depressão, mesmo sabendo da tristeza que você está tendo, mesmo sabendo que o sofrimento que você está levando não poderia ser levado sozinho, mas seria com muita empatia levado com eles, dando a mão, dando um abraço, dando um acolhimento. E se você não recebe isso, não fique triste por isso. Entregue nas mãos do Senhor, porque em nenhum momento Ele te deixou. Aos seus olhos nus, você não consegue enxergar, mas você vai sentir agora a presença de Deus na tua vida. Porque eu tenho certeza que essa palavra, Ele tocou o meu coração para trazer para você ser edificada, ser curada em nome de Jesus. E ainda diz mais no versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem, que era ele mesmo, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha, Jesus é tão lindo que, sentado à mesa na ceia, ele sabia que Judas era o traidor, que Judas o trairia, mas em nenhum momento ele disse: Judas, você irá me trair. Não, ele disse: um dos meus, sentado à mesa, irá me trair. Então saiba, Jesus não julga, Jesus não condena, Jesus não te olha com o olho torto, Jesus não diz que você não é capaz. Jesus, ele te dá amor, ele transborda amor e ele te dá até o último momento, mesmo que você não creia, para crer. Ele te dá até o último momento a chance, a oportunidade de segurar a mão dele para ele tirar você dessa tristeza, para ele tirar você dessa angústia e te curar, te abraçar. Ele está de braços abertos. Receba ele agora. Deixa ele entrar no seu coração. Deixa ele entrar no seu coração. Ele vai tomar providência. Ele vai tomar providência. A sua palavra, ela tem poder. Você pode profetizar sobre a sua vida. Eu posso profetizar sobre a minha vida. Porque quando acreditamos de fato que o Senhor faz, Ele faz além do que imaginamos. E na palavra dele diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Sabe, em nenhum momento foi Jesus que foi até Judas, mas foi Judas que foi até Jesus. E mesmo que tenha traidores, inimigos, invejosos, pessoas que só querem ter o mal, ou até mesmo coisas dando errado na sua vida, saiba, essas coisas podem até vir a você, te trair, mas faça como Jesus, entregue tudo nas mãos do Senhor e Ele te mostrará que todas essas atitudes, artimanhas e coisas negativas que vêm não peguem você, porque afinal de contas você é protegido. E eu tenho mais a te dizer.
Olha só. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Ai, gente, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo de um sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E na palavra de Deus, na outra versão bíblica que tenho, diz que foi Pedro que teve essa atitude de cortar-lhe a orelha deste outro sacerdote. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada parecerão. Então, de maneira alguma, faça com os outros o que eles fazem com você. Apenas ore e você vai ver toda a transformação em Deus sendo feita na sua vida, e as portas se abrirão, você terá libertação. Tudo que está à sua volta, que está te aprisionando, vai ser quebrado em nome de Jesus, as correntes, todo impedimento, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para prosperar, você nasceu para edificar a sua vida, viver com abundância aqui na terra. Foi para isso que você nasceu. O seu propósito é brilhar com Deus, brilhar diante de Deus, transbordar amor, alegria, felicidade, muita saúde, muita prosperidade. Olha, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Porque Jesus sabia que se orassem ao Pai, se pedisse ao Pai, Ele faria. Só que o Senhor fez o que antes? Ele aceitou. Ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade, passe de mim esse cálice. Ele aceitou tudo o que era para acontecer. E uma das coisas que eu quero te dizer, você acha que Deus não sabia o que passava na mente, no coração de cada uma daquelas pessoas? E era isso que ele sentiu, aquela imensa tristeza, aquela imensa angústia, porque ele conhecia cada ser humano, ele conhecia cada coração e cada pensamento. Então eu digo para você, ele conhece seu coração e seu pensamento. Saiba, agarre aos braços de Jesus, abrace Ele, ame Ele através da palavra e da oração. Entrega a Ele tudo e tudo será feito. Não se preocupa. Olha, como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Como assim, se ele não tivesse medo, se ele não aceitasse? Não iria se cumprir o que se cumpriu, nós não iríamos ser salvos, perdoados pelos nossos pecados, e nem iríamos ser filhos adotivos do Pai Altíssimo. Então tudo foi para se cumprir, e ele fez com muita disciplina, com muita honra e muita glória, do tanto que ele é santo e santo e santo. Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me a um saltador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas. Assim disse Jesus para eles. Então os discípulos todos deixando fugiram. E ainda mais, a orelha desse sacerdote, na outra versão bíblica, fala que Jesus pegou a orelha, ok? Com um cuspe, colocou a orelha de volta e foi imediatamente curada. A orelha colou, ficou curada. Se você ler esse contexto em Mateus capítulo 26 adiante, você vai chorar em lágrimas, porque é cada coisa que acontece. E eu tenho umas 6 Bíblias e cada uma tem as mesmas características, só que a leitura em si, a forma de escrita, às vezes muda algumas palavrinhas, mas é dita as mesmas coisas, tá bom? Não muda muito não. Olha, o que eu quero deixar nessa palavra para você é que é o seguinte: Jesus também sentiu tristeza, Jesus também sentiu angústia, e não foi pouca não, foi imensa. Mas em nenhum momento
ele deixou de ter o amor transbordando, a empatia, só que ele sabia quem era quem. Só que em oração ele cumpria o que era dito, ele cumpria a promessa, ele cumpria tudo. E em oração ele colocava tudo, porque ele era um ser humano, ele estava sentindo as mesmas emoções dos homens. Claro que ele não pode ser comparado com os homens porque ele era da glória, ele é santo, mas ele sentia e ele sente, ele vê, ele olha, ele sente com você o que você passa. Então eu queria dizer que você está curado em nome de Jesus. E saiba, mesmo com tudo isso que eu falei para você, Jesus é mais na sua vida. E agora toda lágrima passou, todo grito do coração passou e toda cura o transformou. Ore, peça, entregue, porque, como eu sempre falo, os seus bastidores, só Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, que conhece como ninguém conhece. Ele é seu amigo, pai, irmão, querido, consolador. Grande beijo e até a próxima. Fique comigo e acompanhe para mais.